Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso aqui do VasqueCast. Eu sou o Renan, tô aqui com o professor Christian. Fala, Christian. Isso aí, tudo bem, pessoal? Como vai? Hoje a gente está aqui novamente, né? Um convidado que já esteve aqui com a gente conversou sobre o tratamento mais intervencionista ali da trombose venosa profunda, né? Nos casos específicos ali que ela está indicado, né? Esse tratamento mais intervencionista. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Fábio Rossi sobre o tratamento do tromboembolismo pulmonar, né? Com foco mais para o cirurgião vascular, mas também, claro, é um tema de interesse para cardiologistas, para pneumo, para clínico, intensivista, né? Então, hemato, né? Vai abranger, vai ter uma abrangência grande aqui. Seja bem-vindo aí de volta, Dr. Fábio. Obrigado, Christian, obrigado, Renan, por me receber mais uma vez aqui no VasqueCast, né? Isso aí. Já é uma tradição dentro da nossa especialidade, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. E, né, obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante que é a embolia pulmonar, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Beleza, obrigado pelas palavras. E assim, eu sei que você já esteve aqui com a gente, mas só caso algum ouvinte novo esteja aí, só para você se apresentar, sua formação, sua trajetória até aqui, né, até o momento atual da sua carreira. Beleza. Bom, sobre, né, o assunto de hoje, né, a minha trajetória ela envolve uma linha de pesquisa que a gente tem lá no Dante Pazanese já há 15 anos, né, que é o tratamento das síndromes venosas obstrutivas abdominopélvicas, né, que eu tive a facilidade de seguir por esse caminho devido, né, ao pessoal da cardiologia lá ter sempre muito acesso à tecnologia. Então, quando eu era residente, tinha o Dr. Alexandre Abizaid, né, que desenvolveu toda essa técnica, né, de tratamento das coronariopatias com o uso do ultrassom intravascular. Então, a gente já tinha os equipamentos lá. Então, eu fiz um projeto FAPESP e nesse projeto eu consegui os catéteres específicos para os diâmetros, né, necessários, porque, né, coronária, o diâmetro é muito menor do que veio, então a gente não poderia usar o mesmo catéter. E também pela experiência que começou quando eu era residente lá, de ver os cirurgiões cardíacos, né? O Dr. Adib Jatene, o Fábio Jatene, o professor Camilo, né? Que sempre fizeram muito trombectomia pulmonar, né? Aberta, cirúrgica aberta. E também do convívio com o Dr. Cambara, né? Que sempre também, desde que eu estou lá como residente, a gente já começou a fazer intervenção percutânea através de catéteres, né? Tanto de infusão de agentes trombolíticos, como também de trombectomia mecânica mesmo, né? Então, o interesse veio daí. A minha linha de pesquisa principal, né, é da trombose venosa na fase crônica, no segmento ilíaco, mas naturalmente começaram a aparecer casos de trombose e embolia pulmonar na fase aguda. Então, é assim que a gente se interessou pelo assunto, aí estudar esse assunto que é tão fascinante e importante, né? Verdade. E é um assunto tão frequente na nossa clínica que muitas vezes a gente entra naquele processo de conduta automática, né? E eu acho que um dos principais problemas do TEP é que várias especialidades, a princípio, conseguem tratar de maneira boa, né? Por exemplo, geralmente é o pneumologista que trata, mas vira e mexe o cardiologista também tá junto, um vascular também entra, e às vezes a gente tem aquele estigma de que, não, o TEP, sem o paciente estar com instabilidade, sem o paciente estar naquela situação gravíssima, insuficiência de VD grave, vamos anticoagular e ambulatorial, vida que segue. Muitas vezes a gente nem consegue fazer um diagnóstico correto, e parece que tem tido, assim, grandes revoluções no tratamento do TEP, né, Dr. Fábio? E é um dos pontos mais interessantes que a gente queria discutir. Sim, senhor, você tem toda a razão, né? A gente costuma brincar que o TEP, né, nos casos mais graves, ele passa a ser uma doença meio órfã, né? Porque todo mundo tem contato com, mas ninguém, né, passa daquele ponto ali da anticoagulação, né, que é o tratamento que se faz em todas
as fases de gravidade da doença, né? Das situações clínicas, né? Então, isso que você falou é super importante, né? Bom, primeiro, a prevalência de tromboembolismo venoso, né? Assim, é importante a gente delimitar, delinear muito bem a importância desse assunto. Ele é enorme, sempre foi, né? Estudos dizem aí entre 1 a 2 a cada 1.000 habitantes por ano, globalmente, né? São acometidos de tromboembolismo venoso. Os dados epidemiológicos, mesmo fora do nosso país, eles são de uma qualidade não muito boa ainda. E aqui no Brasil, né, é ainda, infelizmente, pior ainda. A gente sabe muito pouco ainda sobre a doença. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, lá na regional da sociedade, na Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional São Paulo, ainda dentro da nossa gestão, a gente fez um levantamento nos dados SUS, né, sobre o número de internações anuais nos últimos 10 anos. E aí? Né, e a gente fez esse levantamento e deu 40 mil internações por ano. Nos Estados Unidos, são 500 mil. Nossa. Então eu falei assim, pô, peraí, 500 para 40 mil, vamos ver quanto que é a população e tal. Aí a gente fez uma escalinha, né? E aí, se a gente considerar a população americana e a brasileira, e que ainda hoje 70% da nossa população depende do SUS, e o DataSUS são pacientes SUS, obviamente, a gente esperaria que houvessem 225 mil internações. A gente está falando de 40 mil. Então, a gente ou existe uma subnotificação, ou é um problema mesmo de fazer o diagnóstico, né? Uma coisa interessante é que a tríade clássica, né, dos sintomas, né, que é dispneia, hemoptise, né, e dor torácica, ela é presente só em 10% das situações clínicas, né? Então, e geralmente quando isso acontece, já é uma embolia pulmonar mais grave. Então, a gente tem uma parte da população enorme, né, que tem ou não tem sintoma, ou é oligossintomática, que é vista, né, na grande maioria das vezes, não pelo cirurgião vascular, mas por colegas clínicos, né, que estão principalmente no pronto-socorro, na emergência, nas unidades em terapia intensiva, na enfermaria, né? Então, é muito complicado isso. É claro que a grande maioria da embolia pulmonar, né, ainda hoje, né, não tem indicação de fazer nenhum procedimento além do que a anticoagulação. Mas a gente sabe também que hoje ela é a terceira causa de mortalidade cardiovascular, fica atrás só de infarto e do AVC. É a principal causa evitável de morte intra-hospitalar. Olha mesmo o que significa isso para um gestor, né, hospitalar. 1 a cada 10 mortes intra-hospitalares são causadas por embolia pulmonar. Né? Tem dados aí de literatura falando que pacientes que estão na unidade de terapia intensiva, entre 30% a 50% têm embolia pulmonar. Nossa, né? Muito frequente e relevante, né? E a gente quase não faz procedimento. Né? Se a gente for pegar dado americano, né, dos pacientes que têm embolia pulmonar que são internados, 5% tem indicação de fazer algum procedimento, seja trombólise sistêmica ou hoje, né, através das técnicas aí de cateterismo, né? Então, trombólise guiada por catéter multiperfurado ou trombectomia mecânica. Então, quer dizer, realmente é uma situação, né, complicada. A gente, se vocês quiserem falar um pouquinho da anticoagulação, né? Vamos chegar, é importante. Se quiser, já emenda e pode ir. A anticoagulação, eu costumo brincar muito com o Ramaciode, que é um grande amigo meu, né? A nossa especialidade sempre esteve envolvida no tratamento da trombose e da embolia pulmonar. Teve o professor Maffei, né, teve o próprio Ramaciode, que participou de inúmeros estudos clínicos, né, até no desenho dos estudos, né, dos DOACs. Tem o Adilson Pasco, grande amigo também.
mas eu brinco com eles, né? Que apesar de todo esse avanço que teve, né? No fármaco, né? Uhum. Que hoje ele é seguro, eficaz, né? Posologicamente é muito confortável você tomar na minha época era a heparina não fracionada, depois heparina de baixo peso, né? Pra gente chegar agora nos DOACs, né? Nos anti-10A. Uhum. E mesmo assim, cara, não mudou nada, né? 30 a 50% das tromboses, né, que acometem o eixo ilíaco femoral, né, acabam desenvolvendo síndrome pós-trombótica, né? Em torno de 5% aí dos pacientes em embolia pulmonar desenvolvem hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, quer dizer, é muito óbvio que a gente tem que avançar um pouco, né? É isso que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo aí um pouquinho mais a fundo a embolia pulmonar. Não, com certeza, com certeza. Eu ia até te perguntar, né, do impacto na saúde pública, mas acho que você já falou muito bem aí sobre isso. E com relação aos fatores de risco para o TEP, aonde que o vascular consegue intervir aí? Ele consegue atuar em algum fator de risco para evitar que chegue nesse quadro? Cara, é assim, a nossa especialidade talvez, né, tenha uma característica única da gente poder tratar o tromboembolismo venoso de uma forma global, né? Então, o conhecimento que isso é uma vantagem, né, da nossa especialidade. Então, o conhecimento da anatomia cardiovascular, da fisiologia, da hemodinâmica, né? E também o conhecimento em trombose, anticoagulação, sempre fez parte da nossa especialidade, da nossa formação, né? Então, e nesse sentido, né, o vascular tem várias oportunidades de participar do diagnóstico, do tratamento, né? E também da prevenção. Primeiro, né, assumindo um papel de relevância na passagem de informação, né? Tanto para a população, né? Tanto para o colega clínico, né, que vê, na maioria das vezes, inicialmente, esses pacientes, para os outros profissionais da área de saúde, né, discutir, né, vai para a imprensa, artigos científicos, tal, quais são os fatores de risco na população em geral, todos nós sabemos, né, obesidade, também, principalmente, na trombose ocorre naquele paciente que passou por uma internação, né, ou uma grande cirurgia, né, estimular os protocolos, né, de uso, de identificação dos pacientes de risco, do uso do profilático, né, com heparina, hoje a gente usa praticamente só heparina de baixo peso molecular, né, e também, hoje, participar ativamente, né, você já deve ter estudado falar, obviamente, dos PERT Teams, né, que são equipes multidisciplinares, né, que avaliam no paciente com embolia pulmonar mais grave qual a melhor forma de tratamento, né? Hoje, então, a gente tem anticoagulação, tem até o próprio filtro de veia cava, em algumas situações de contraindicação para anticoagulação, né? A gente tem a trombectomia, que ainda, né, tem a sua indicação cirúrgica convencional, que geralmente não somos nós que fazemos, é o colega cirurgião cardíaco, mas cada vez menos, né? E tem as técnicas, né, de infusão de trombolíticos. Então, sistêmica, né, por catéter multiperfurado, que você passa com o catéter através do trombo e infunde o trombolítico direto dentro do trombo. E hoje as técnicas de trombectomia mecânica, né, que é a técnica mais estudada, né, e que está realmente revolucionando o tratamento. Então, o vascular, ele tem que participar desse time, né, para colaborar, né, com essa decisão multidisciplinar, qual o paciente que necessita de uma intervenção. Entendi. Então, emendando já nisso que você acabou de falar, quais que seriam, assim, os critérios principais aí que você olha, ó, esse paciente aqui, conversa lá com a equipe, né, olha, esse eu acho que vale a pena a gente intervir, não só anticoagular, mas partir aí para algum procedimento endovascular, por exemplo. Quando que você indica? Perfeito, uma pergunta super importante. Saiu em 2019 o guideline do ESC, né, da Sociedade Europeia de Cirurgia, de Cardiologia. Ah, sim. E foi uma mudança de paradigma no tratamento, né, no sentido de que até então a gente considerava a embolia pulmonar muito sobre o volume do trombo, uma embolia pulmonar
submaciça ou maciça, né? E isso para o clínico é muito ruim, né? Porque ele quer saber o seguinte, ele quer saber, tudo bem, ele teve embolia pulmonar, mas assim, qual que é o risco de morte desse paciente, né? Porque o tratamento, até essa época, né? Hoje nem tanto, ela dependia muito do infusão do agente trombolítico, né? E que tem risco de sangramento. Então, inclusive cerebral. Tem alguns estudos aí que falam em torno até de 10%, 2 a 10%, né? Com infusão de trombolítico, né? Então, quer dizer, realmente é um risco considerável. Geralmente são pacientes jovens, né? Então, a partir do ESC, né, do guideline do ESC, passou a se considerar o risco de morte, né? E a gente divide em 4, né? Então, risco leve, intermediário, baixo ou alto e risco alto, né? Então, você classifica o doente com embolia pulmonar nessa tabelinha e considerando 4 fatores, né? Então, o clínico, que é o PESI. Aí o PESI tem desde se o paciente já tem um câncer associado, as características clínicas, né? Hipotensão, taquicardia, hipóxia e etc. Dificilmente paciente que é internado não tem alguma alteração aí, né? Aí o estado hemodinâmico do paciente, se ele tem uma instabilidade hemodinâmica, e também identifica fatores, né, de sobrecarga do ventrículo direito. Pode ser um exame de imagem, como a ecografia ou a tomografia, né? E a gente considera que existe uma sobrecarga com esses métodos de imagem quando a relação VD com o ventrículo esquerdo é maior que 0,9. E todo mundo, né, que já pegou um coração e secou, a gente né, sabe muito bem que a câmara cardíaca direita, né, ela é 1/3 do ventrículo esquerdo, né, e a camada muscular é muito menor. Praticamente o VD, ele é uma câmara que ela vai apenas receber, né, o retorno venoso e impulsionar com o sistema pulmonar de muito mais baixa pressão. Então, não precisa ter tanta força. Então, o ventrículo direito, quando, né, a via de saída, que são as artérias pulmonares, elas estão obstruídas, né, ele dilata. E quando essa dilatação, né, se você olha lá, a câmara cardíaca direita é próxima à esquerda, aí já é um sinal grave aí, né, que está trazendo uma repercussão, e a gente tem a espiral da morte, né, do ventrículo direito. Quando ele dilata, o aporte, né, pela coronária direita para a câmara cardíaca, ela praticamente, então, o indivíduo não morre de hipóxia, ele morre por arritmia e parada cardíaca mesmo, né? Então, isso a gente pode ver através do eco, né? Isso é muito bom, porque alguns pacientes, eles têm, assim, pacientes mais graves, às vezes a gente não consegue transportar para tomografia. Então, o ecocardiograma com um bom ultrassonografista na beira do leito, ele consegue identificar essa alteração do VD. E na tomografia também. Na tomografia, a vantagem que além de ver, né, a presença do trombo, né, aonde ele se encontra, né, quais são os segmentos, a gente consegue ver as características do ventrículo direito. E o quarto item e último, né, são as alterações enzimáticas, então aumento da troponina e do PNP. Então, quando a gente vê isso aí, o que separa, né? Então, quando todos esses itens são negativos, é risco baixo. Quando a gente tem o paciente com já alteração de sobrecarga de coração direito, mas sem estabilidade hemodinâmica, é risco intermediário. E quando já tem estabilidade hemodinâmica, choque, é risco alto, né? Hoje, considerando isso, a gente prefere não tratar o paciente com risco alto, né? Porque é um paciente de muito difícil reversão, né? E é o que a gente é chamado, na grande maioria das vezes, né? O colega clínico se sente inseguro, né? E aí, até hoje, o tratamento, se a gente pegar o guideline com indicação 1A, ainda é trombólise sistêmica, né? Nesses pacientes, né, de risco alto. O que a gente tem hoje de evidência que realmente tem que tratar, né? Com nível 1A, por causa do Peito Trial. É o paciente com risco alto, quer dizer, tem estabilidade hemodinâmica. Só que
né? Hoje, quando você pega paciente com risco intermediário alto, que tem, então, alteração clínica, sobrecarga de VD, tanto por método de imagem como pela sorologia, esses pacientes, eles já têm indicação também de fazer algum procedimento, ou trombólise sistêmica, né? Mas quando a trombólise sistêmica ela não está dando resultado, ou o paciente tem alto risco hemorrágico, a gente já está autorizado a fazer as técnicas de percutâneas de tratamento, né? Então, hoje, todos os PERTs, TEAMS, né, e também os trials estão sendo, que tem um monte em andamento, a gente está fazendo a intervenção no paciente com risco intermediário alto, que é onde você consegue reverter a situação. Tá. É isso. Entendi. O negócio não é simples, né? Tem que Por saber isso que tem que muito. envolver uma galera, né, de várias especialidades, porque tem outro problema também, né, Christian? Assim, são poucas as equipes hoje que têm o treinamento necessário e que realmente fazem. E isso envolve também a falta de diagnóstico. Né? Então, é uma espiral, né? Ao contrário, né? Que segura o tratamento adequado do paciente. A gente sabe que a gente precisa melhorar, porque muita gente morre de embolia pulmonar, mas ainda a gente não tem o treinamento necessário. E para você ter um treinamento necessário, você tem que fazer casos. Então, quer dizer, por isso que eu acho que é muito salutar, né? E os estudos têm mostrado isso, né? Que os PERT teams conseguem identificar melhor, né, os pacientes que devem fazer algum tipo de intervenção, e também isso acaba repercutindo, né, em melhora da sobrevida, até diminuição dos custos hospitalares e tratamento. Certeza. Eu pensei aqui da gente fazer uma analogia ao trombose venosa, né? Quando a gente vai tratar a trombose venosa, Profunda, quer dizer, profunda, né? profunda, a gente fica preocupado tanto nas complicações agudas, que aí é o TEP, no caso, Sim. quanto as complicações crônicas, que é aquela trombose, fibrose local, que vai gerando depois uma síndrome pós-trombótica no membro do paciente. Essas indicações que a gente tem, por enquanto, são baseadas nas complicações agudas do TEP, que é o risco de morte mesmo. Mas a gente sabe que alguns pacientes acabam evoluindo com hipertensão da artéria pulmonar, um cor pulmonar, assim, uma insuficiência cardíaca e complicações crônicas relacionadas ao TEP. Sim. Existem estudos ou raciocínios clínicos envolvendo também essa complicação tardia do TEP? Sim. É super importante que você falou. Como eu tinha comentado, né? A gente tem dado de literatura, paciente com trombose, embolia pulmonar mais grave, né, com necessidade de internação, né? E a gente não sabe, assim, muito bem nas várias situações clínicas. O que tem, assim, em geral, paciente com embolia pulmonar que ficou internado, né? E só com anticoagulação, entre 5% a 10% desenvolvem, né, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Só que isso tem critérios, e critérios rigorosos, né? Tem bastante estudo que está começando já a verificar, né, a qualidade de vida desses pacientes, né? Então, que é muito ruim, né? Mesmo não se encaixando nesses critérios de malignidade, né? E também, outra coisa é que o paciente que já teve uma embolia pulmonar prévia, né, mais grave, e que foi tratado só com anticoagulação, né, o risco de um novo episódio de embolia pulmonar e de óbito nesse novo episódio, né, uma nova internação, ela é muito alto. Então, essa é uma outra coisa que está sendo investigada, né, a partir desse novo paradigma de tratamento, né? Isso tudo está em andamento, bem contemporâneo mesmo, né? Então, mais uma vez, parabéns pela escolha do assunto, né? Porque é uma coisa assim que eu tenho certeza que vai crescer muito nos próximos anos, e o papel do cirurgião vascular nesse sentido, né, é fundamental, né? A gente não pode perder também, né? Assim, agora, sem querer, né, ser protecionista da nossa especialidade, mas tem o colega radiologista que faz também, né? Por exemplo, lá fora, nos Estados Unidos, a maioria desses PERT teams, ele foi idealizado em Harvard, né, por radiologistas, que tem o PERT Consortium, né? A maioria são radiologistas.
Agora, qual que é a grande vantagem nossa em relação ao radiologista? É a intervenção também na trombose venosa, né? Até a gente acabou de publicar, deve sair na próxima edição, um novo conceito, né? Eu, o Francisco Ossi e a Patrícia Torpe, a gente tem o PERT Team, né? Que é uma coisa super importante que está sendo implementado nos hospitais, que é essa abordagem multidisciplinar. Só que o cirurgião vascular, ele faz intervenção também na trombose venosa, né? E é uma mesma doença, então é tromboembolismo venoso, né? Não existe trombose, embolia pulmonar, sem que exista uma trombose venosa em algum lugar, geralmente nos meios inferiores, né? Salvo raríssimas exceções, embolia pulmonar gasosa e gordurosa, que não é o tema aqui do dia, né? Mas, então, nessa implementação, né, dos PERT Teams, assim, é muito mais bacana se a gente fizer VTERT Team, né? Porque você já vai estar falando com o colega das outras especialidades, das indicações e intervenção na embolia pulmonar, mas hoje a gente tem guideline, né, que delineia muito bem e já tem classificação 2A de evidência para intervenção também na trombose venosa profunda, né? Então, nesse sentido, a gente tem que implementar VTERT Team, não PERT Team. E essa é uma vantagem da nossa especialidade, porque o radiologista ele não faz intervenção. É difícil fazer intervenção na trombose venosa de membros inferiores. É muito difícil, muito raro. Entendi. Parece que assim, é um problema bem complexo, né? São várias camadas. A gente tem que melhorar o diagnóstico, tem que melhorar a integração do time multidisciplinar e o próprio cirurgião vascular tá atualizado e saber tratar, né? Saber fazer a intervenção, né? Sim, sim. E ele exige um treinamento, né? O que acontece? Dentro da nossa especialidade, ainda hoje, o foco é muito artéria, né? Uhum. Na formação do colega cirurgião vascular, né? E assim, e a intervenção na embolia pulmonar, ela envolve, além da técnica, também conhecimentos específicos, né? Da anatomia cardiovascular, né? Então, assim, eu acho que tem que ter etapas, né? Então, nesse sentido, é bacana você começar a fazer intervenção, né? Na fase crônica, porque, assim, os riscos são menores, as técnicas também não são tão, né, apuradas, né? Claro que tem que ter alguns conceitos aí importantes que a gente já discutiu no outro episódio, né? Mas assim, aí depois você começar a fazer na fase aguda a trombose e a embolia pulmonar, né? É um contínuo de aquisição de conhecimento, de técnica, né? E é muito importante que os centros formadores, né, comecem a participar desse processo, né? Lembrando que a anatomia venosa e arterial ela é antagônica, anatomia, fisiologia, hemodinâmica, né? Assim, é tudo diferente. Então, se você usar as técnicas que a gente aplica no território arterial na veia, né? Tem grande chance das coisas não darem tão certo. Então, realmente é importante, né? E é uma grande oportunidade também para o jovem cirurgião vascular, né, entrar em equipe, porque o pessoal mais antigo, né, não faz tanto procedimento em veia como faz em artéria, né, pela falta de divulgação mesmo dessas técnicas, né? Não, é um grande campo para você começar, né, um trabalho numa equipe. Com certeza. Pensando na questão técnica agora, Dr. Fábio, quais são os materiais, como é que tecnicamente, assim, você se direciona para o tratamento de um... Perfeito. Olha, hoje, né, eu acho que a técnica melhor para a gente tratar é realmente a trombectomia mecânica. Por quê? Porque hoje você praticamente não usa mais trombolítico, ou a quantidades mínimas, né? E o trombolítico ele tem uma meia-vida muito curta, né? Então, quer dizer, essa técnica que você ficar infundindo medicamento, ela é boa, tem catéteres bons, a gente tem aqui no Brasil, né, o catéter, o ECOS, né, que ele é multiperfurado e tem também um estilete que emite ondas ultrassônicas, tem um monte de estudo sobre esse assunto, né, ele é eficaz, ele é seguro, né, mas, de uma forma geral, eu acho que ela é um pouco mais trabalhosa e também um pouco mais perigosa, porque não envolve só o seu conhecimento
e o seu desempenho profissional, depende de um monte de gente, né? Então, da enfermagem, do intensivista, a gente sabe, né? Hoje em dia, todo intensivista, você chega lá, tá cheio de paciente grave, né? E você ficar controlando o TPA, né? Se tem sangramento ou não, tal, demanda bastante trabalho, né? E também tem o lance que você tem que levar o paciente de volta para a hemodinâmica. E hoje, com as técnicas de trombectomia, você consegue fazer em um procedimento só. Muitas vezes, hoje, 90% dos casos que eu faço com o paciente com anestesia local só. É mesmo? E tem uns estudos, né, que estão saindo aí. Saiu o estudo da Penumbra, né, que era o Índigo, agora é o Lightning Flash, que é um catéter de aspiração mecânica. Esse catéter, o Lightning Flash, tem 16 French, né? Ele tem uma aspiração a vácuo inteligente para reduzir sangramento, né? Tem o catéter da Inari, que está chegando no Brasil agora, né? Que é o FlowTriever, que também é um catéter que tem vários acessórios, né? Você consegue até, com discos de nitinol, você consegue dar uma raspadinha naquele trombo mais crônico aderido na parede da artéria, que facilita a aspiração. Tem uma seringa que ela tem um filtro que você consegue, uma vantagem legal também, que você consegue aspirar, filtrar o sangue, né? E você devolver para o paciente. Então, né, o risco de sangramento, o sangramento diminui, né? São esses dois principais. Aí tem o catéter também, o Angiojet, que é um catéter mais complicado de usar, né? Pela hemólise que ele provoca, pode gerar arritmia. Até lá fora, nos Estados Unidos, tem na caixa tem um sinal preto, né? Para usar se for usar com muito cuidado, né? E tem uma série de dispositivos. Lá no Dante Pazzanese, a gente vai participar agora de um estudo da Acura, que é uma empresa californiana que está trazendo um dispositivo que tem um funil, né? É um catéter direcionável que ajuda a gente, né, navegar através da artéria, da anatomia das artérias pulmonares. Tem um funilzinho, ele mede também a pressão, né, da artéria pulmonar, tempo integral, também usando aí uma aspiração também inteligente, e tem um monte de dispositivos sendo desenvolvido, né? Então, eu acho que o desafio maior dentro do tratamento realmente é a gente trocar experiência com os colegas das outras especialidades, né, para a gente conseguir identificar qual que é o paciente certo e o momento certo de fazer a intervenção. Porque, assim, eu não sei vocês, né, mas, assim, toda semana, né, eu tenho notícias tristes de pacientes jovens, né, que essa semana mesmo, uma paciente minha que veio fazer tratamento de varizes, a filha de 26 anos, num pós-operatório de uma cirurgia de varizes já há 45 dias, né, teve um mal-estar súbito, foi para necrópsia, embolia pulmonar. Que isso? Ontem uma colega que é enfermeira, né, trabalha num hospital desses que atende população de situação de rua, falou também que apareceu um rapaz lá também, embolia pulmonar, agora no carnaval também. E a gente vê um monte de, né, situação de artista também, né, com embolia pulmonar, que acaba indo para óbito, né? Quer dizer, realmente é um terror, né? A gente precisa realmente fazer alguma coisa. E hoje a gente tem tratamento, né? Principalmente esses pacientes mais graves que estão internados, o problema é o acesso, né, às equipes que façam esse procedimento, ao material que ainda é caro, né? Então, realmente, a gente tem muito trabalho pela frente. Muita coisa. Uma dúvida, na sua experiência com os planos de saúde, eles têm autorizado ou têm tido algum tipo de dificuldade com esses procedimentos? Cara, assim, dos casos que tinha indicação dentro do guideline, assim, eles não tem muito, porque um paciente que tem risco imediato de óbito, né? Agora, a maior dificuldade, realmente, é ainda o nível de evidência, né? A gente, ainda hoje, a maioria dos clínicos que tem um caso de embolia pulmonar, eles fazem a trombólise, né? E a trombólise, ela
assim, na minha opinião, assim, se você tem um trombo, né, você vai injetar o trombolítico através da corrente sanguínea, ele não vai agir no trombo, né? Então, se é um trombo um pouco mais periférico, já fragmentado, né, que esteja trazendo uma repercussão hemodinâmica, nessa situação específica, em alguns casos, você consegue reverter a situação. Mas a maioria de uma embolia pulmonar que envolve o tronco das artérias pulmonares, né, artéria pulmonar principal direita e esquerda, os ramos segmentares, né, se você não fragmentar esse trombo, né, e você não injetar ali o trombo fragmentado, né, um agente fibrinolítico para ele agir mesmo, né, não faz muito sentido o tratamento, né? Lá no Dante, a gente tem dificuldade de acesso, né? Até hoje, né? A gente consegue, às vezes, doação, ou a gente está participando de algum estudo clínico. Mas a gente tem uma técnica que a gente usa um introdutor, uma bainha longa, né? Um introdutor longo, uma bainha longa, que eu uso geralmente o flexor, né? De 10 frentes. Por dentro, a gente entra com um catéter pigtail de 6 frentes. A gente posiciona essa bainha longa na artéria que a gente quer tratar, né? Através desse catéter, essa bainha longa, a gente entra com o catéter pigtail, né? Passa o guia através, né, do pigtail, através do trombo, passa o pigtail através, arma o pigtail, vem rodando ele, né? Hoje a gente injeta o fibrinolítico através da bainha, e só de você fragmentar e desobstruir aquele trombo agudo que está ali impactando realmente a função do ventrículo direito, você já salva o paciente. Né? Um procedimento simples e que resolve na grande maioria dos casos. Né? Caramba, vai com pigtail mesmo ali. Aí, nesses casos, acaba que tem que usar o fibrinolítico local ali, né? Mas é quantidade mínima. Hoje a gente usa em média 20 ml. A gente dilui, né, 10 miligramas em 100 ml de soro fisiológico. E aí você vai injetando, fragmentando, né, aspirando também, né? É claro que não é o ideal, a gente tem equipamento muito melhor. Com certeza. Mas numa falta seria uma de alternativa, acesso, né? E quando você tem... salva a vida. A gente no Dante lá salvamos várias. Até recentemente uma menina de 18 anos passou 3 vezes no pronto-socorro com um quadro de taquipneia, dispneia, taquicardia. Ela sabe qual foi o diagnóstico? Crise do pânico. Que isso? Deram diazepam pra menina. Nossa senhora, ia morrer em casa Ia morrer em casa. Teve sorte, 3 vezes ela passou. Dor torácica. Porque tinha 18 anos. 18 anos, a menina aguentou. Exatamente. Um outro problema é esse, né? A reserva cardiopulmonar. É muito comum, assim, paciente mais jovem, geralmente a situação dessa menina, né? Que ela não tinha nenhum fator de risco, uma menina que fazia, acho que ela faz teatro, não fuma, a única coisa que ela tinha que começou a tomar anticoncepcional 1 ano antes mas nunca teve nada, não tinha uma varia. A gente fez o Doppler na beira do leito, não tinha trombo mais na perna, não inchou a perna, né? Trombose criptogênica. Então tem que lembrar uma outra fonte emboligênica, e essa menina tinha May Turner. São as varizes pélvicas, né? Trombose ilíaca. Ou às vezes, né, você faz o Doppler, não tem nada porque o trombo não está mais lá, ele já foi pro pulmão. Pode ser isso também. E aí você pega os pacientes, né, que já tem uma história crônica de insuficiência venosa grave, de hipertensão pulmonar, que já foi diagnosticado como pneumonia, como infarto. Cara, tem um estudo super interessante feito nos Estados Unidos em 10 centros universitários. Eles pegavam um paciente que tinha ido a óbito na emergência e estudavam qual era o achado na necrópsia. Desses pacientes que foram a óbito sem causa determinada, em 16%, a causa principal do óbito foi embolia pulmonar. É um diagnóstico muito difícil, assim, né? Quantos pacientes... Se a suspeição não for alta, muito. Quantos pacientes chegam no pronto-socorro com dor torácica, é tratado como se fosse uma síndrome coronariana, né? Ou uma pneumonia, uma descompensação de insuficiência cardíaca, que é outra coisa que acontece, né? Porque dor torácica e falta de ar é um sintoma muito inespecífico. E os sintomas clássicos, né? A tríade clássica, igual você falou, 10% aí, muito difícil. Então, às vezes o paciente tem só
taquipneia, mais nada. Então, se você não suspeitar do TEP, né, vai passar batido ali, vai ficar com uma causa indeterminada e não descobre, né? Exatamente. Uma, Exatamente. uma outra dúvida, até quanto tempo vocês estão indicando Cara, a quanto intervenção? mais recente, melhor, né? Mas assim, não é muito comum, né? Geralmente, tirando esses casos mais jovens, de pacientes mais jovens, né? Porque é aquilo que você acabou de falar, o paciente mais, o pulmão, ele tem um alto poder de fibrinólise, né? De trombólise. Então, um trombinho menor, a gente, assim, muitos têm, e o pulmão vai lá, dissolve o trombo, né? Você tem uma dorzinha, tipo, acordei meio desconfortável e tal, o pulmão resolve, né? Os casos mais graves geralmente são pacientes que já tiveram outros episódios que não foram identificados, que não tem uma reserva cardiopulmonar, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que considerar, né? Na indicação do tratamento. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, mas assim, existe um tempo máximo, você Ah, fala, o tempo daqui pra máximo. cá não Quanto dá. mais rápido, melhor. Porque o trombo está mais fresco, ele é mais fácil, né, de ser digerido tanto pelo agente fibrinolítico, trombolítico, como também pelas técnicas de aspiração. Mas hoje a gente tem devices, né, como esse da Inari, né, que ele tem a capacidade, até nos trombos mais crônicos, né, de você conseguir, né, dar uma raspadinha ali, conseguir aspirar esse trombo. Tá chegando aí, parece que até o final, o meio do ano, o dispositivo FlowTriever, a gente tem o ClotTriever, né, que é da Inari, que é para trombose, e o FlowTriever que tá chegando aí no mercado também. Legal. Entendi. E quando você tem todos os materiais disponíveis ali, nesse caso, você, na maioria das vezes, não utiliza o trombolítico, é mais a trombectomia mecânica mesmo, ou acaba Mas, utilizando doses pequenas ali, locais? cara, é assim, na nossa experiência, a gente usa bem pouco, Bem a gente pouco. usou bem pouco, como eu falei, 20 miligramas, né? Que a gente dilui, né, em 100 ml de soro, né? Então, quer dizer, você vê que a quantidade realmente é pequena. E com esses dispositivos, né, de trombectomia mecânica, como eu não tenho muita experiência com esses catéteres, né? Eu tive um tempo fora, né? Lá eu vi, né, o uso desse material, mas o resultado dos estudos, né, que a gente tem, tanto do catéter da Penumbra como da Inari, né? Assim, a quantidade é mínima ou até sem uso, né? Uma redução drástica, né, no uso, né, da terapia intensiva, da unidade de terapia intensiva, né? Tem trabalho mostrando 70% dos pacientes voltam para a enfermaria. Que isso. Olha que bacana. Né? Uma redução imediata dessa relação VD para o VE, né? De diminuição da pressão. A gente não tem muito, Cristian, ainda resultado clínico de redução de óbito, mas a gente tem bastante estudo que mostra que existe uma associação entre essa dissociação, né, esse aumento do diâmetro no VD com a mortalidade a médio e longo prazo. Sim. Né? É difícil eu acho muito difícil a gente conseguir estudo que mostre clinicamente, porque o N teria que ser muito grande, né? Mas e à medida que os resultados, né, vão melhorando muito, fica até eticamente ruim você indicar, né, fazer um estudo randomizado. A gente tem o HIPETO, né, que está sendo realizado agora, que deve terminar a fase de recrutamento em 2024 agora, esse ano, Sim. que ele está acompanhando um estudo randomizado, anticoagulação simples, né, com anticoagulação mais o uso dessas técnicas de trombectomia mecânica, né. Estudo bem interessante, que vai, né, o objetivo primário, né, é redução do VD para VE, mas também vai analisar essa parte de redução de mortalidade entre os dois grupos. vai ficar legal isso daí. Belo estudo para acompanhar. E aproveitando também, pensando nas pessoas, eu acredito que a maioria dos vasculares não tem experiência e não saiba tratar, ou, enfim, não tenha tanto contato com esse tipo de abordagem. O que você diria para o pessoal mais novo aí, como nós, né, como os mais novos que estamos chegando, os novos vasculares, o que você daria de dica pensando nessa abordagem, assim, do TEP?
Não dica técnica, assim, né? Mas uma coisa geral. Você diz assim em relação à realização do procedimento? Não, mas assim, do interesse mesmo. Onde conseguir o conhecimento? Onde É. adquirir esse conhecimento? Cara, eu acho assim que participar dos PERT Teams é uma grande oportunidade, né? Eles estão sendo formados em todos os hospitais hoje em dia, né? Procurar, se não tem, né? Conversa com o pessoal da emergência, né? O pessoal mais novo, né? O pessoal que cuida da terapia intensiva, né? E monta um time, cara. Começa, né? Ó, chegou um caso de embolia pulmonar aqui, de trombose venosa, né? Pô, como que é o sintoma? O que você já tem de exame, né? Faz uma equipe multidisciplinar, eu acho que é um ganho muito grande, né? Para profissionalmente, né? Até para você fazer networking, né? E principalmente para o paciente, né? Eu Com acho que a certeza. pluralidade de ideias é sempre bem-vinda, né? E como é um assunto ainda que está, né, um tratamento, né, tanto a parte de diagnóstico como o tratamento ainda está em evolução, né, é uma grande... Tem que começar por aí. E aí se interessar, né, ler, né, participar, né, quem quiser ir lá no Dante, conhecer. Eu fico quarta-feira o dia inteiro praticamente só fazendo casos, né, de tromboembolismo venoso na fase aguda, crônica, muito mais na crônica. Mas a gente tem bastante caso lá para discutir, né? A gente tem também, junto com o Francisco Ossi e a Patrícia Torpe, a gente tem o Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que a gente tem uma página na internet, é www.institutovenoso.com.br, né? Lá tem um monte de aula, webinar, né? No momento está desativado por falta de patrocínio, mas é que estava uma correria danada nesses dois últimos, aí a gente está trabalhando nesse sentido. A gente já fez o primeiro Endovem, que foi lá no Dante Pazanese, né? Que a gente fez 16 casos ao vivo. Nossa. Agora a gente está planejando voltar, né? Com esse Endovem. A gente vai ter agora o Endo Global Vascular Symposium, né? Já fazendo um pouquinho de propaganda. Fique à vontade. Que vai ser no Puma, dia 6 a 8 de junho, né? Que a gente vai abordar muito essa parte, né, de tratamento do tromboembolismo venoso, a flebologia de uma forma geral, tanto da parte estética, né, um foco na parte estética, mas também com muito foco no tratamento das síndromes obstrutivas venosas, né, abdominopélvicas, tratamento da trombose venosa na fase aguda, na crônica, PERT Team, a gente vai abordar muito essa pegada, e sempre é um formato novo de evento que a gente está criando. Esse evento, para vocês entenderem, ele é o Pan-Americano, né, que já é um congresso particular tradicional, né, que o chairman é o Dr. Henrico Asser e o Rossi Murilo, e a gente está trazendo, vai ser bianual, né, vai revezar aqui com um novo conceito de evento, né, muito focado na parte prática mesmo, parte prática, uma mesa, né, com participação da indústria, do engenheiro, da indústria, com o responsável, se for um medicamento, né, o farmacêutico que desenvolveu aquele produto, para discutir, né, o estado da arte, evolução, isso que a gente vai fazer nesse evento. Então, bem diferente, muito, muito, muito interessante. Legal. Muito interessante mesmo. E aproveitando também, tenho certeza que no seu livro deve estar falando bastante dessa abordagem venosa aí, né? Aproveitando o gancho. Obrigado, Christian, aí pela divulgação, né? É um livro que a gente publicou ano passado no Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular, né? E ele é um manual de diagnóstico e tratamento que discute todas essas técnicas aí, né? Embolia pulmonar, trombose venosa, tudo que está relacionado de intervenção endovenoso é abordado nesse livro, né? Então, também é uma outra fonte de conhecimento aí, né? Também bacana, tá baratinho. Eu cheguei a dar uma olhada e realmente é muito bom mesmo. Obrigado. O conteúdo, parabéns. Você fez juntos aí, né, com a Patrícia Torpe, o Francisco, né? O Dr. Nilo, né? O nosso chefe lá, o Nilo e o Cambara, que são os chefes lá da nossa residência lá de São Para quem José. tá só ouvindo aí, né, na nossa televisão aqui tá o livro aí do Dr. Fábio Rossi, né, chamado Manual de Diagnóstico e Tratamento Endovenoso, que se quiser aprofundar mais, né, sobre o que a gente conversou aqui, tanto da parte do tromboembolismo pulmonar, como na outra conversa que a gente teve também sobre a trombose venosa profunda, com certeza dá para aprender mais aí, né? Poxa.
E queria agradecer, doutor Fábio, pela sua presença aqui, pela nossa conversa. Se você quiser falar mais alguma coisa, não tô querendo te interromper a entrevista. Mas Eu acho que a gente abordou bastante, assim, deu uma boa pincelada, né, nos conceitos, porque eu acho que o não dá para esgotar o assunto, né? O principal é a mudança mesmo de paradigma, de conceito do tratamento, que eu acho que daqui para frente todo mundo tem que engatar nessa, né? Né? Ainda a gente vê dentro da nossa especialidade, alguns colegas ainda assim, né, um pouco reticentes, desconfiados, mas assim, assim, a literatura está aí, é uma revolução, é uma grande oportunidade, né? A gente faz procedimento, tem habilidade para fazer, né? E realmente tem que assumir um papel de liderança nesse assunto aí. E nesse sentido, eu agradeço, né, a vocês aí pela oportunidade mais uma vez, né? Queria parabenizar mais uma vez também o trabalho de vocês, né, na educação, né? Tanto na entrada, agora você estava comentando, né, que vocês vão fazer também essa abordagem educacional para o residente, né? Sim, com certeza. Além do título de especialista, né? A gente tem acompanhado aí toda a evolução da equipe de vocês, parabéns. E a gente sente, né, na qualidade até, né, do cirurgião vascular que está chegando para a gente, né? Muitos comentando que fizeram o curso de vocês aí, parabéns mesmo. Não é fácil, eu sei que é um desafio, mas parabéns. Com certeza, muito obrigado Muito obrigado, doutor Fábio. pelas palavras, né? A gente fica bem satisfeito em ouvir. E é isso, né? Espero que tenham gostado aí, pessoal, mais esse episódio aqui do VascCast. Obrigado mais uma vez aí, o doutor Fábio. É isso aí, né, Renan? Até o próximo. Pessoal. Até o próximo. Vamos juntos.